versus Domínios de Lili. Lilith, o poder e a queda de Piriri. O que será que o tio Didi fez, hein? Alguns carícios, não. Bem, vamos pro resumo, gente. Vocês vão escutar barulho pof, pof, pof. É o leque aqui que tá quente, né? Goiás resolveu dar uma esquentada agora de novo. Aqui também tá quente hoje. Pois é. O que acontece? Vou resumir agora as duas plataformas, né? Porque a gente conversa tanto que ela esqueceu de iniciar hoje. Eu esqueci de iniciar o YouTube, é mole. Pois é, né? E olha que essa pessoa, ela é perfeccionista, viu? Nunca me desse tanto. Pois é. Mas vamos pro resumo, galera. Pra quem chegou ao TikTok, ao Jitsi, seja bem-vindo ao podcast. Vamos resumir a história. Há 1 ano e 1 mês e alguns dias, né? Há quase 2 meses nessa brincadeirinha toda. Já sabíamos dessa bagunça rolando dentro dos reinos de Dona Lilith. Detalhe, é a senhora Lilith da linha dos primordiais. Deusa primordial. A original. A original. Ela é diferente. Não a senhora da Goécia aqui. Criação. Isso, não a senhora da Goécia, como muitos falam aqui dentro. A Lilith abraâmica é outro assunto. Já é para outras vertentes que já há cultua. Vamos deixar bem claro depois. Foi criada a partir dos moldes salomônicos em diante, né? Lei abraâmica. Ela é o fruto de uma egrégora. Exatamente. E é que a gente está falando é a Lilith primordial, da qual representamos, e que chegou toda a história pra gente e virou aquele furdunço do ano passado até agora, em que a gente tinha outras coisas para fazer e virou aquele revastrés. A gente não sabia que era por causa da senhora Lilith, né, gente? A gente estava em guerra na ordem também, né? Estávamos em duas guerras, né? Descontinho. Desconto porque eu vou falar uma coisa. Sem áudio. Tia, libera o Tonho. Libera o Tonho do áudio. Tique, voltei. Agora voltou. Voltei. O que acontece? Aí, como a gente tava nessa confusão, tá muito baixo o TikTok. Aí aconteceu foi isso. E com isso, ela perdeu o computador, perdeu todos os negócios. Depois de muitos meses. Que eu fizesse o vídeo, me queimaram 2 computadores em meia hora. Tanto que o negócio é forte, a história. Mas não adiantou, porque ela ficou no culto brincando. Falou assim, tá tentando boicotar minha filha? Calma que eu vou boicotar o resto. E foi descer, né? O negócio, a listagem tá tão grande que tem brasileiros no meio dessa história. Ela já me contou. Eu falei que brasileiros iam cair na primeira parte. Lembra? E ela já começou. Não posso falar não. Já tem gente que até. Já começou. Tem gente que ficou quietinho no miúdo lá, porque sabe que o negócio tá, cacique baixo, cala a boca e vamos dar um jeito de fugir. Mas tá no lugar errado a pessoa, né? Uma das pessoas, né? Logo ela vai lascar-se. O nego até achando que ele ter salvação virando crente. Coitado. Mames Lilith? Ninguém deixou está com a filha livre. dela. Primeira coisa, foi mexer com a filha errada. Segunda, ela é a rainha mais do sul. Né? Pra variar, né? Não sei o que, né? Aí o povo é doido, né? Vai mexer com quem tá quieto. Nós estamos quietos trabalhando. Aí tem doido no culto brincando, né? No reino dela. Aí ela fala assim, calma que eu vou dar um jeito de destruir essa zona. E é o que ela tá fazendo. Ela tem que destruir, arrancar as coisas ruins que deixaram no reino dela, a sujeira,
pra poder renovar, né? De novo, açoite. Vamos brincar hoje, TikTok. Hoje vai ser o dia. Então, TikTok a senhora... Então, a senhora Lilith tá brincando na cabeça das pessoas que estão aprontando. E o povo ficando doido. Abusos em meus domínios não serão mais tolerados. Isso ano passado, em agosto. E vou falar uma coisa, e teve gente desde aquela época pra cá, tava meio bilolado da cabeça, né? Você lembra, né? Eu olhei pra assim, você me falando, né? Ah, não sei o que da pessoa, né? Esse tá meio estranho. Ah, deu outra. Começou a pirar. Aí você falou pra mim, né? Eu gosto de fulano, porque ele isso. Eu falei assim, esse tá meio estranho. Já não gostava muito. Querida, eu falei isso há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás essa pessoa era centrada. Agora virou doido e meio varrido. Há 3 anos atrás essa pessoa era centrada. De 2 anos pra cá, 1 ano e pouco pra cá, começou a ficar bilolado e começou a abusar do próprio cargo, dos próprios poder estudos. Na mão. Poder na mão, começou né? a ter poder, começou a abusar mais ainda. Ela foi lá assim, ó, chup. Aí agora tá querendo virar até irmão. Bafo caso, mas vamos ao resumo? Você já se desviou do resumo, tia. Não, mas o resumo eu tô falando disso pro pessoal saber como é que é os reinos dela, né? Mas voltando ao resumo da história... Você vai confundir o povo. O senhor Tid, eu tô falando do reino que ela fala, que ela domina. Agora, voltando para o nosso podcast, ele foi se vangloriar, é um reino de uma senhora primordial, da onde ela não tolera que seus filhos e filhas sejam violados. E com isso, violando todas as leis cósmicas, ela falou assim, vamos brincar? Você quer sujar o meu reino à toa? Ele violando as leis. Ele violou as leis dela. Do jeito que você falou, deu a entender que ela estava violando as leis. Não, eu tô ela falando vendo assim, ele violar as leis e vários outros. E então outras ela pessoas. Carazinhas. Porque, vamos lá. Se uma pessoa está vendo que você está machucando pessoas por causa de poder, desviando almas, fazendo coisas tão horríveis, que a gente não pode nem citar aqui, ela falou assim, vamos brincar então. Aí é onde ela foi e falou assim, agora tu me paga. E ela tá cobrando. E ela tá cobrando de todo a linha, o fio de cima até lá no último centímetro desse fio. Ou seja, quem tá na linha da bagunça vai cair todos. Aí eu dei uma olhada e falei assim... Ela mesma disse, abusos não são tolerados. E aí o pessoal acha, né, que Dona Lilith é aquela bagunça. Não, meu querido. Ela não tolera bagunça porque ela é uma senhora que adora as coisas no preto e no branco e respeito. Agora, se você tá entrando na bagunça e achando que lá é... Como diz o povo... Não posso falar palavrão, né? Senão o negócio como diz o povo, lá não tem regras na parte espiritual, que lá é espiritual dela, o domínio dela. Cito muito de falar, mas tu, por exemplo, cagadinha.com.br, ela vai chegar e falar assim, tchau, neném. Foi muito bom, mas aqui você não vai ficar nessa sujeira. Exatamente. E é isso que ela fala pra gente. Esse é um breve resumo, mas se você quiser ver mais coisa, pula pro primeiro episódio. Bem confuso, mas se você ficou no mínimo curioso e quer saber o que rolou na primeira parte, só ir no canal do Templo Lua de Sangue ou então no canal O Império da Mente Ponto, que lá tem todas as gravações. Isso você repostou?
A primeira parte. Eu vou ter que diminuir, vou ter que colocar ela no rascunho e colocar de novo. Não consegui trancar o vídeo. É que você tem que tirar aquele que você colocou sem, aí depois você tira ele e você põe o outro. Vou ter que fazer isso, vou ter que colocar ele no rascunho. Por isso que eu não coloquei ainda. Aí ontem, né? Você tem ideia, gente? É porque ontem era pra ter feito isso. Só que eu tava conversando com a pessoa, o negócio tava tão pitibado, vamos falar outras coisas, me deu um sono, mais um sono. Falei, gente, isso não tá normal não. Né? Depois que eu baixei o primeiro episódio pra colocar, mas eu não consegui colocar. Tenta de novo. Tá aquele outro. Eu vou colocar ele hoje de novo. Depois você sobe ele de novo. Às vezes dá bug no YouTube mesmo. Principalmente episódios muito grandes, apesar dele não ter mais do que 2 horas e 3 minutos. Sim, mas às vezes ele buga. Aí a gente tem que pegar, deletar aquele arquivo e subir outro. Não quiseram. Mas eu vou colocar hoje. Desculpa, gente. Vamos tentar continuar, dona? O Jitsi hoje tá uma beleza. Não deformou a minha câmera, tá uma maravilha. Nossa, tá um cheiro forte aqui. Pixeliza a minha câmera. Tá um cheiro forte no vizinho aqui, não sei o que ele tá colocando ali. Deve estar pintando alguma coisa, eu não sei o que tá acontecendo. Cheiro forte para não. Cheiro de tinta. Pode ser o veneno, né? Porque segunda-feira aqui foi tudo estranho. Eu não posso contar muita coisa, não. Que eu vou falar assim, você tá doido? Eu falei assim, gente. Uma água, não sei da coisa, consegui matar um bicho. Como assim, gente? Eu fiquei assim, sem entender. Fazer o quê, né? Vamos lá, dona. Abandonaram o caldeirão na sua porta. Pois é, né? Eu achei estranho esse caldeirão. Aí eu olhei e falei assim, vamos dar um jeito isso aqui, porque eu não sei quem é o doido, então... Pode começar, dona Nix Moira, aproveitar que você tá de bobs agora. Então bora lá, que eu já programei o YouTube, já tá rodando. Ótimo. Já estamos muito bem. O barulho aqui sou eu, tá? É porque como do cheiro que tá no meu olho aqui, né? Eu preciso... Não tem como. Meu retorno do Note tá doido, mas vamos seguir assim mesmo. Normal. Normal. Ainda mais que tá calor. Ele não costuma... Epa. Vai fazer o quê? Ele costuma dar umas travadas, mas fazer o quê? Eu. Vamos agora começar uma sessão muito importante. Reflexões sobre o poder de Lilith. Pode ir. O poder de Lilith sempre foi um tema fascinante, principalmente para quem se envolve com magia e bruxaria. E especialmente porque ele emerge nos momentos em que o abuso de poder é exposto e questionado. Vamos ver essa energia se manifestar quando figuras que por tanto tempo mantiveram o controle sobre os outros, especialmente sobre as mulheres, enfrentam suas quedas. Lilith, em sua essência, simboliza a justiça para aqueles que foram oprimidos. Lilith carrega essa força primordial que traz justiça e reequilíbrio, quando abusos e injustiças se tornam insuportáveis ou insustentáveis. Não é à toa que ela é tão demonizada dentro de sistemas patriarcais. Oi? Aí o açoite foi e voltou. O açoite foi e voltou.
Bem na hora da crítica aos sistemas patriarcais. Exatamente, Lilith, por que será, né, gente? né? Lilith carrega essa força primordial que traz justiça e reequilíbrio quando os abusos e as injustiças se tornam insustentáveis. Não é à toa que ela é tão demonizada dentro dos sistemas patriarcais. É claro, gente. Porque é uma energia que se desafia as estruturas, para início de conversa. Ela não é uma pessoa assim tão injusta como as pessoas acham, mas ela é justa quando há abusos, e por isso ela não tolera a opressão quando a sua presença é sentida. E sabemos que a verdade está prestes a ser revelada e a libertação dos oprimidos é iminente ao ponto que as pessoas estão torrando as calças. Eu tô brincando hoje. Tô vendo. Hoje eu tô só da brincadeira hoje. Você tá boa. Vai continuar. Ah, tá. Normal. Exatamente, sempre falo isso. E é importante lembrar que essa justiça se manifesta de uma maneira que não podemos prever. Quando figuras de poder, famosas ou não, especialmente aquelas que abusam de seus privilégios, caem, isso não é meramente uma coincidência ou um acaso. É a manifestação do poder de Lilith no mundo. Ela é a força que derruba os que abusam de sua autoridade, aqueles que tendem a dominar e controlar, especialmente o feminino. Lilith se levanta por todas as vozes que foram silenciadas, por todas as pessoas que foram marginalizadas e violentadas. Calma, neném. Lilith se levanta por todas as vozes que foram silenciadas, por todas as pessoas que foram marginalizadas e violentadas. Exatamente. Tanto é que ela levantou uma força que só Jesus nas causas. Ou as calças, né? Hoje eu tô virada. Hoje tô eu vendo. Estou. Ai, tô vendo exatamente. A piadinha de mau gosto. Mas o que acontece é o seguinte. Mulheres como Lilith é uma senhora que exige respeito, porque as figuras públicas, como vemos em alguns casos recentes agora, enfrentam acusações e suas ações estão sendo totalmente expostas. E quando isso, a gente sentimos que é quase que como o universo estivesse reagindo. Como a senhora Lilith e sua justiça, com toda a sua ferocidade, sabedoria, está em ação. Aliás, o povo está correndo, né, Donix? E isso vai muito além de uma simples queda pública. Quando olhamos para o simbolismo por trás de Lilith, ela sempre exigiu respeito, liberdade e autonomia sobre o corpo e sobre o espírito. Quando uma sociedade ou uma figura não honra esses valores, estamos falando de um ciclo de autodestruição. Lilith não perdoa quem abusa de sua soberania ou de outras mulheres. E seu poder não é apenas punitivo. Ele é um lembrete contínuo de que é possível reconstruir, de que há força em desafiar e se libertar. Lilith nos ensina que não precisamos aceitar estruturas ou sistemas que não nos servem. Exatamente. Pois é uma senhora que, quando ela resolve se manifestar, então qualquer pessoa de qualquer escala ou qualquer local que ele está subjugando o poderoso, né?
ela derruba. Sim. Pode ser quem for. Eu, qualquer pessoa. Quando essas figuras caem, especialmente aquelas que detinham o poder por meio da opressão, vemos que o poder da senhora Lilith está ativo e desafiando as normas e trazem à tona a necessidade de uma reconstrução justa que ela exige. É isso. Sim. E o interessante e o mais belo é que para muitas pessoas, Lilith é vista apenas como uma figura de rebeldia, ou uma mulher que foi rebaixada ao status de demônio. Mas sua rebeldia é sagrada, é um chamado para a ação, para a justiça verdadeira, para garantir que ninguém seja explorado ou oprimido. Quando vemos figuras públicas abusivas sendo responsabilizadas por suas ações, seja em um tribunal ou no tribunal da opinião pública, isso nos lembra que Lilith está presente e ela exige justiça. Sim, senhorita. Aliás, não brinque aonde você não sabe descer para o play, né? Como exatamente. Brincou demais, agora deixa ela brincar. Agora o povo tá correndo. Acho que rebaixá-la a um status de Diamond vai torná-la mais fraca? Não. Como diz na magia, quando você sabe o seu poder que está nas sombras, ele te dá base. Sim. E aí é isso que as pessoas não imaginam, né? Isso aqui, né? Ela é a mulher primordial. Exatamente. E ao mesmo tempo, isso também nos lembra da importância de cuidarmos das nossas próprias sombras, porque o poder de Lilith não está apenas para punir os opressores, mas também para ajudar a olhar para dentro e refletir sobre as partes de nós que ainda não estão alinhadas com a liberdade, o respeito e a soberania. Exatamente. O poder de Lilith está presente não só para derrubar essas figuras de abuso, mas também para nos convidar. Calma aí que tá passando um carro de som aqui. Tá, hoje é o dia, né? Hoje é. Foi. O poder de Lilith está presente não só para derrubar figuras de poder abusivo, mas também para nos convidar a confrontar as nossas próprias sombras, para que possamos crescer. Ela nos mostra que o caminho da justiça, tanto pessoal quanto coletivo, começa dentro de nós. Lilith é uma guardiã e uma guia. Ela é uma manifestação primordial das energias femininas. Eu falo isso há anos. E ela está lá para nos lembrar que a justiça não é algo que vem de fora, mas é algo que cultivamos dentro de nós, em nossa própria jornada espiritual e que emana para fora. E quando figuras de poder caem, é um lembrete para todos nós que a verdade, a justiça e a liberdade sempre prevalecerão, especialmente com a energia de Lilith ao nosso lado. Exatamente. É apenas uma senhora. Então, tia, coloca a sua câmera do YouTube mais próxima da do Tique, porque você está muito de lado. Melhorou agora? Ah, agora melhorou. Fica estranho, toda vez que você tá no YouTube, você fica assim, ó. Ah, é aí mesmo? Você fica falando de lado. Fica estranho, não pode. Deixa as duas câmeras mais perto possível uma da outra. Agora tá. O que acontece, gente, é porque a gente tá sempre testando aqui, sabe? Fazer o quê, né? Mas voltando, né? O que acontece? Para que possamos continuar a invocar essa energia, não é só para expor a injustiça no mundo, mas também é para mostrar e que
podemos transformar e libertar e honrar o poder dessa soberania em que Lilith sempre defendeu, que é liberdade a todos os filhos e filhas, independente de você sabe se é ou não. A energia de Lilith realmente se manifesta de uma forma muito forte e transformadora, especialmente em momentos em que precisamos... Calma, Kiara, só seus irmãos passando. Calma, neném. Ela fica brava quando eles começam a passar muito, porque ela não tá mais enxergando direito, né? Ela só enxerga os vultos. Tadinha. Ela acha que vão esbarrar nela, ela reclama. Especialmente em momentos em que precisamos nos libertar de situações opressivas. Eu mesma senti a presença dela de forma muito intensa durante o último casamento, que durou apenas 3 meses. Desde o início percebi que ele tentava me controlar, ele me tratava assim como se eu fosse alguém que não sabia de nada, um objeto, literalmente. Mesmo nas coisas que eu mesma tinha ensinado para ele. Ele se achava tanto que em menos de 2 dias ele estava lá no pedestal que sabia de tudo sobre o assunto. Mesmo eu lembrando ele, fui eu que te ensinei isso 2 dias atrás, meu querido. Tá lembrado? Como é que você sabe mais do que eu? Mas caso. Né? E ele se achando. Lilith, assim como todas as minhas mães, esteve sempre comigo em cada momento, me lembrando da minha soberania e do meu direito à liberdade. O que acontece é que as pessoas ligam ela à rebeldia, mas aí eu te pergunto, as mulheres, assim como os homens também, têm sua liberdade. Por que nós temos que sermos encarceradas? Né? Trabalhamos muito mais, porque a partir da mulher, a casa se torna próspera. No dia que a mulher tiver com as migalhas mitigadas, a casa entra em penúria. Isso é uma realidade. É só você olhar do lado. Quando o sagrado feminino, ele é destruído desde a figura materna, independente de qual casa seja, ela não é respeitada e nem nutrida, tudo começa a degringolar. E é onde a gente vê destruição em massa. Então, essa ausência de liberdade e pseudo-liberdade das mulheres... Tia, volta ao assunto, você está se perdendo. Tô falando isso. Mas é porque acontece. A liberdade de Lilith, ela sempre vai nos dar força para aceitar menos do que merecemos. Porque... para não aceitarmos menos do que merecemos. Exatamente, é o que eu estava falando. Sim. Porque o povo quer dar migalha, mas a gente não aceita. Aceitamos não. Porque eu fico imaginando as pessoas que têm essa dor, é a sua frustração de estar num relacionamento mais ou menos, onde você é constantemente diminuída. Na sociedade a gente vê isso. Mas também como a filha e a sacerdotisa de Lilith, tenho a certeza de que a sua luta não foi fácil, assim necessária. Ou seja, próximo. Sim, foi realmente uma batalha diária. Ele queria sempre me manter isolada, longe de tudo, longe de todos. Chegava até a questionar quantas vezes eu tinha ido à janela em um dia. Olha isso. Olha isso. Lembro. Você lembra? A gente conversa todo dia há 5 anos. Eu ia falar assim, mas peraí, ele era tanto bonzinho que enquanto você virou rebelde? Né? Pois é.
A raiva que ele sentia quando eu saía sem ele, filha, não tá no gibi. Era sufocante. Ele tentou me transformar em um objeto, em um bibelô que simplesmente existia para servi-lo. Mas Lilith, claro, não aceitaria isso de forma alguma. E ela me impulsionou mais uma vez a lutar. Eu lembro. Posso contar aqui não. É histórias que não podemos contar, o horário não permite. Mas nós ressaltamos em alguns episódios no começo do ano. Lembra? É mesmo. É mesmo. Sim. Não posso contar, gente. E como você notou, viu? Teve gente até agora chorando. E choram as rosas. Porque a senhora Lilith, né? Mostrou pra ela que ela não merece esse tipo de situação abusiva. É claro. Sempre e a Lilith, a senhora Lilith, nunca permite que sejamos domadas dessa forma tão esdrúxula e diminuídas. Exatamente. É uma lição poderosíssima que ela nos ensina a não ceder diante da opressão. E eu imagino que essa energia dela te ajudou a se levantar contra ele, aliás, de todas as formas possíveis, né? Exatamente. Neguinho chorou. Até hoje, falei chorar as rosas. Choram as rosas. Sim. Chegou ao ponto de ele insinuar que eu estava impedindo uma gravidez, olha isso. Simplesmente porque em 3 meses eu ainda não tinha engravidado. Estamos na era medieval, novamente eu perguntei. Mas o que mais me incomodava era o desrespeito absoluto com o meu corpo e com a minha mente. Ele se importava apenas com a própria satisfação e depois virava pro lado e dormia. Olha o coelhinho. 10 segundos e pá! Não posso contar, gente, essa história. 10 segundos e pá! Literalmente um coelho. Posso falar muita coisa, não? Aí a raiva da bruxa vermelha surgia. Eu sou uma pessoa que raramente fica com raiva. Meus treinamentos começaram muito cedo, já para impedir momentos de raiva. Porque em momentos de raiva, eu chego a movimentar demais alguns elementos, digamos assim. É só o pum. Ventanias e tempestades costumam acontecerem quando eu fico com muita raiva. Corre, por gente. Isso, e por isso meus treinamentos começaram quando eu tinha o quê? 6, 7, 8 anos de idade. Você vê como é que é o nível. Lá em 96, 97. Tá vendo? Por que essa pessoa foi tão cedo para estudar? Mas isso é uma coisa que ainda tem o poder de me deixar com raiva. A bruxa vermelha, de onde todo... Como que eu vou falar de um jeito que o tique não derrube? Com toda a sua força interna, né? Modo sombra, não é agradável. É o chakra, é a energia, é de onde surge materializadamente a minha magia. É a partir da magia vermelha, é a partir do fluxo da energia sexual. Ou seja, no primeiro chakra, a pessoa combinação do primeiro e brincar. segundo, porque o sexual é o segundo. E ele simplesmente, um coelho, 10 Tava segundos ali, ó. Pum, gozou, tombou pro lado. E que se for do resto. Isso é o que mais me deixava puta. Foi mexer no buraco errado. Se ele fizesse o resto e pelo menos comparecesse, eu tinha dado uns safanões nele, tinha posto ele na linha. Mas
Mas o mais importante, ele nunca mudaria. Foi daí não importasse que quantas gemadas ele tomasse, porque ele não se importava. Então não adiantava pôr ele na linha com meia dúzia de surra. Né? Aí na hora que eu falo pro Bonito de Cá, né, pros meninos, né, assim, essa ala de vocês tá muito ruim, viu? Né? Aí, como assim, você está uma vergonha. E eu falo assim, como assim, rapaz, vocês têm que dar o jeito dessa turma de vocês. Tá. Mas é claro, filha, eles aprenderam a satisfazer mulheres com quem? Com homens. Óbvio. É a cultura da autossatisfação. Eles só se importam com o que está na linha da cintura deles. Apenas isso. Com a cabeça de baixo. A de cima padece. Sim, e leva a de cima padece. E leva tapa, né? Igual esse levou. Ele viu como uma mulher. Ele literalmente viu como uma mulher goza sem ele. Do lado dele. Eu lembro essa história. Já comecei devolvendo por aí. Aí a senhora falou assim, deixa. Um dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 1 mês, 2 meses e nada. E eu falando, agiliza, eu vou resolver isso com ou sem você. Eu nunca fui de me dobrar. Não me importa se você me trata como uma rainha ou como uma escrava. Eu vou sempre me rebelar, eu vou sempre me erguer. Eu vou sempre me mostrar. Eu vou mostrar o poder da minha coroa. Eu vou sempre mostrar o poder da minha coroa. Por isso tinha discussão todo dia. Era cedo, à tarde e à noite. Discussão cedo, à tarde e à noite. Porque se alguém vem te tratando como um nada, você abaixa a cabeça e fala assim, Senhor, tudo bem, benzinho? Fi, é cada vez pior. Cuidado com essas coisas. Cuidado com o gesto, tia. Pode. É que pode fazer. Você não pode fazer nesse sentido, mas assim ou assim dá. O algoritmo não reconhece. Ou seja, quando a pessoa vai mexer com uma senhora que já sabe o seu poder, o seu potencial, igual a dona Nix, o outro subjuga, acha que tá tomada, vai achando que tá subjugada pra ver. Eu conheço o poder da minha coroa. Aí quando a pessoa falou assim... E por isso era a discussão. Cedo, à tarde e à noite. Aí quando ele olhou e viu que lascou-se, não fala outra coisa, aí ele chorou as rosas. Aí... Tarde demais. Au revoir. Não, já teve chance demais. 12 anos indo e vindo. Chega. Né? Aí a gente descobriu os outros pormenores, que a gente não pode contar. Sim, e ele só teve essa chance porque a gente descobriu os pormenores. Aqueles pormenores que estão lá no seu canal. Sobre uma vivência bem a história antiga. do Velho Oeste. Bem antiga essa história. Sim. Ele só teve esse último repeteco porque eu descobri isso. E foi o último também, acabou. Pulha tão ruim quanto que até o seu guia falou. Olha só. O seu guia, né? O seu guia falou assim, né, minha filha, chega, põe pra descer. Até o guia dela, gente. Põe ele, pra correr, dá não. Aí revelou a história toda. E ainda cheguei. Né? Eu ainda cheguei a aguentar ele por 3 meses, porque eu estava naquela... vamos reconstruir a família de antigamente pra Agatha, né? Não é pra quê? Não.
Nós arrumamos um papai mais novo, que é melhor. Né? Próximo. Até porque ela estava quanto tempo? Ela tá 15 anos atrasada. E ela tá me cobrando por isso. Mas, minha criança, vamos lá. Você não pode ter qualquer pai, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Tanto que no Natal, que foi o primeiro grande escândalo que eu dei, justamente porque ele estava querendo regular para onde eu olhava. Ao nível de... Querendo regular para onde eu olhava e, ao mesmo tempo, insinuando que eu tinha me juntado com os 2 tios dele para impedir que ele comprasse um carro. Olha isso. Só porque o tio dele comprou o carro que ele estava de olho. Olha o cúmulo. Gente, olha o cúmulo da pequenez da pessoa. Exatamente. Isso foi no início do ano, gente. Isso foi o reboliço desse ano. Isso foi Natal do ano passado. Quase um ano já, né? Falta um mês e uns quebrados pro Natal já. Exatamente. Só pra você ter uma ideia. Aí a gente achou. Era briga de manhã, de tarde, de noite. Toda vez que ele vinha pra cima. E ali foi quando a Agatha quase veio. Aí eu sei, vai não. Não, eu tava desconfiada. Eu tava atrasada já há alguns dias. Mas ali eu falei, nem pensar. Não se atreva de vir. Não, porque vamos lá, gente. O que aconteceu? Deixa eu continuar, calma aí que eu ainda não acabei. Ali eu falei pra ela, não vai vir. A partir desse traste, junto com esse traste, você não vem. Nem que eu tenha que provocar a sua volta. Eu falei pra ela, esse traste não vai ser seu pai. De novo, não. Não, porque lembrando, né? A gente não sabia dos outros pormenores, né? Depois foi revelado pelo guia dela. Não, nessa época a gente já sabia. Foi por isso que eu dei a segunda chance pra o outro pedaço que você não sabia, o seu guia revelou. Aí foi aí que você falou assim, não, ela não vai vir. Qual pedaço, tia? Já tô perdida. Você só fala de pedaço. Foram vários pedaços. Quando ele revelou o motivo pelo qual falou assim, não, nós liberamos você desse karma, porque não dá certo, porque você deu chance pra ele. Aí tinha outras histórias que karma, foi opção minha tentar reconstruir aquela parte. Mas tinha uma parte que você não se lembrava. Naquela época ele ficou pensando que tinha sido deixado. Mas eu só pulei da janela quando o gangster consumou o ato, digamos assim. Porque ela tava Sim. Na honra ele pensou dela, que eu tava lá reinando ao lado do gangster bonitão, mas eu tinha pulado da janela e já tava no outro mundo já. Eu já estava a cargo de Padilha das Almas, digamos assim. Só que o que acontece é que ele tá na memória dele passada e tava refletindo. Mas ele tava achando que foi trocado pelo outro. E isso tava refletindo agora. Excesso de controle, tentando me dominar, tentando ser o senhor da minha vida. Eu falei, não. Você não fez isso lá, o outro não fez isso lá, não vai ser aqui que você vai fazer. Lá eu nem sequer sabia que era bruxa. Não deixei que fizesse. Quando o outro consumou o ato, depois que ele fez a magia lá em... Eu sempre esqueço o nome da cidade, gente. Não, é na parte de baixo, perto da Flórida. Isso. Lá em Nova Orleans, que é o reino do voodoo. Isso. Ele fez aquilo, ele achou que seria o bonzão. Nisso o gangster, não o último marido. Ele achou que seria o bonzão, que tava tudo ganho, que eu ia ser o que ele quisesse. Ele foi lá e consumou o ato à força. E nisso eu estava em como é que chama? Um galpão. Em um galpão perto das novas linhas de trem, uma região que ele dominava.
Ou seja, eu poderia gritar à vontade que ninguém ia fazer nada. Estávamos no 3º andar, lá o quarto onde eu estava presa. O que eu fiz? Consumou? Beleza. Tchau. Você nunca mais vai ter, tio. Fui e pulei da janela. Tô falando pra você que isso aqui é indomável. Essa sua senhorita não aqui. adianta. Não adianta quem tentar. Não vai conseguir. Aí, né, nessa vida de agora, meia dúzia de espírito, que é a magia do pai do Rick, não conseguiu me domar, não conseguiu fazer eu voltar pra ele. Essa história eu lembro. Eu vesti um cinto de castidade, mas eu não voltei pra ele. Não importa se é vivo, se é morto, se é nascido, se é não nascido, não tem o poder de me dominar. Eu sou parte da energia de Lilith. Então... Ou seja... eu sou mais teimosa que qualquer um. Não ia ser pior que eu. Não ia ser esse que ia conseguir me dominar. É o que eu falo, gente. A gente fala que a energia de Lilith, ela lhe dá a sua liberdade, igual aconteceu com a Nix. Sim. Em um relacionamento complicado, conflituoso, ela deu chance, a pessoa fez essa cagada toda. Exatamente. Aí agora tá choramingando. E aí agora eu te falo, se a filha dela, ela fez isso tudo, imagina o que ela tá aprontando lá embaixo. Né? Que as pessoas não entendem que ela não é uma energia externa a nós. Ela é uma energia que está dentro de nós. Ela é o feminino primordial. Por isso ela não pode ser contida. Por isso ela não pode ser barrada. Por isso não importa se você vai demonizar ela ou todo mundo que sabe dessa... Não é comunicação, é uma energia interna. Desse entrelace. Tá no seu DNA, basicamente. Sim, tá no DNA, mas não do corpo, do espírito. É da alma. Faz parte das conexões primordiais de toda energia feminina. Tá, a gente tem as duas fases, a da senhora Eva e da Lilith. Mas aí é que tá. As pessoas não sabem. A Eva mitocondrial não é Eva. Não existe. É chamada de Eva mitocondrial porque ela é retirada da Bíblia. Né? Sim. Mas porque a verdade é outra. A energia feminina primordial é Lilith. Mas aí, por isso que eu tô falando, aí Sim. Você já tava falando pro povo que não é exatamente isso. Ali quando começa a separação, que entra a dualidade, ali Lilith começa. Ali é a primordialidade de Lilith. Era isso que eu queria que você contasse. Todo feminino emana a partir dela. Por isso chamamos aqui ela de Lilith primordial. Isso. Sim. É isso que eu queria que você contasse. Quando se fala a grande mãe, estamos na verdade falando dela. Depois vem as outras faces. Os outros desdobramentos. Nada melhor que a dona sacerdotisa, né? Sim. Falar, né? E essa primeira fase também pode tranquilamente ser chamada de Hecate a partir de uma outra mitologia. Mas basicamente as duas conjugam da mesma primordialidade da energia do feminino. E a partir dessas duas faces, que vem primordialmente de Lilith, se desdobram em todas as outras faces de deusas. Ótimo, é isso que eu queria que você falasse, porque o povo só fala só da senhora Eva, mas aí ela vem depois. Mas do que todas as Eva mulheres... começa ali na mitologia judaico-cristã. Principalmente ali na mitologia cristã, onde ela é mais assumida. Até porque na mitologia judaica ela é um nada, como todas as outras mulheres. Agora vocês entenderam, gente? Porque o que eu tava querendo falar é o seguinte.
era que desde o início as pessoas colocaram a Eva depois, mas sempre tivemos os traços e a rebeldia de Lilith, só que o povo... Porque ela é o feminino que não pode ser contido. É isso que está acontecendo com a mulherada de hoje. Está acordando ela, a senhora Lilith. Volta aí, ó. Tá assim. Voz. Cortaram. Corta, Tique. Corta não, Volta Tique. Volta. Ela é a dona da porra toda por causa disso. Exatamente. Ela é a primeira manifestação quando começa a dualidade. É isso que eu queria que você falasse. Sim, quando a energia primordial ali, que é ainda masculino e feminino juntos, que é a bola de tudo, digamos assim, de uma forma simples para se entender, quando se começa a divisão das energias e se solta para separar, que é onde a gente consegue entender, porque a gente não consegue entender tudo junto, aquela grande maçaroca de energia, quando começa ali o desacoplamento para que a gente possa entender que vem a dualidade masculino e feminino, ali começa a nomenclatura Lilith. Exatamente. Só que aí o povo subjuga ela. Sim, eles acham que ela começou a partir do que eles demonizam, mas não. Antes mesmo das primeiras culturas, ela já estava lá. Só colocaram o nome para poder ficar lá quietinha. Tentaram demonizar ela em várias culturas. Sim. Como ela assim se manifesta a partir do noturno e do que está oculto. Então começou todo aquele trabalho de você vai simplesmente falar que as mulheres são tão boas quanto os homens, que as mulheres são tão inteligentes quanto os homens, que as mulheres são tão capazes quanto os homens. Estamos na era de Marte. Não vamos deixar que você faça isso. Então vamos te demonizar. Foi isso que foi feito. Sim. Até porque até a própria era de Marte ela foi banalizada. Mas acho que a era de Marte não deveria ter sido como foi. Ela foi banalizada para o controle masculino porque ela foi liderada também. Entendeu? Por quê? Porque as esferas que desejam o controle conseguem dominar o masculino, mas não o feminino. Principalmente pessoas que já têm a tendência igual atualmente, eu vou falar a atualidade. Sim. As mulheres hoje em dia, apesar delas ser as donas das casas, elas, né, nessa época tô falando de 80 para cá, que tô falando, né, que as mulheres são as verdadeiras donas dos clãs familiares. Aí formou-se homens fracos. Porque a mulher ela tem... outro episódio. Essa história é para outro episódio. Mas assim, o que a gente queria dizer era que se tivesse havido respeito, que ela tanto desejava, ela não teria feito essa rebeldia toda. Mas a pessoa se achando o dono da moral dos pontos costumes e objetivava ela, né? Que ela era um objeto, né? Calma aí, quebra-cabeças. Vai falando que enquanto eu resolvo quebra-cabeças. Aí ela... O que aconteceu? Aí ela falou assim... Tchau. Tchau, baby. Menina, esse homem chora até hoje. Aí depois vieram outros, né? Que queria, porque queria, né? Aí ela... Não, você é muito ruim. Tchau. O fila é grande, mas passar pela seleção não é fácil. O que acontece? É que eu tô falando. Vai, Tique, carrega logo esse quebra-cabeça. Os homens de hoje em dia deveriam... Por isso que eu falei no início. Que tá meio ruim. As mulheres preferem ficar só do que mal acompanhada. Claro, antes só do que mal acompanhada.
Aí é isso que tá acontecendo. Então, o que a gente tá falando pra vocês? A gente parece que tá dando muito bem eu comigo mesmo. Porque a maioria de nós, mulheres, cansada desses A pessoa que mais me ama sou eu. O que acontece? A gente cansada dessa bagunça toda, prefere ficar sozinha. Claro. Aí aonde, né, a gente escuta... Ah, mas você tá dando podre. Ah, isso, ah, aquilo outro. Não, simplesmente não toleramos desrespeito. Claro. Vai ficar perto de alguém que te desrespeita só porque é alguém? Tô fora. Ah, hoje em dia a mulher, ela só fica sem a parte financeira se quiser. Sim. Ou me trata como a deusa que eu sou, ou não quero nem papo. É o que aconteceu. Aí o outro agora chora as rosas. Se ele chorasse as rosas, pelo menos. Mas ele morre de medo das moças. Não, eu tô falando da música, né? Então. Entendeu? Eu tô fazendo outra ligação, as rosas com as moças. Mas ele morre de medo. Ele... Se tivesse trabalhado as sombras dele, ele estaria melhor. A primeira vez que ele me viu ouvindo ponto dentro de casa, rapaz... Ele ficou 3 dias sem ter coragem de chegar perto de mim. Não falou um ai, porque ele sabia que tava devendo. Ficou 3 dias, ó. Boca fechada. Foram 3 dias de paz. Ah, igual eu já olhei quando ele assim. Quando ele entendeu de qual babado eu pertenço, rapaz, foi 3 dias de paz. É por isso que os homens têm medo. As pessoas que não respeitam. Sim. Agora, e ele chegou bem na hora, que era um ponto que falava justamente que Padilha ia pegar quem desrespeitasse as filhas, filha. Ainda mais, qual Padilha que tu ainda carrega, né? Que ele deve imaginar, né? Né, carregar não carrego não. É ela que manda na minha coroa mesmo. Não, porque ela que comanda, né? Ela é só minha mentora, só. As minhas senhoras são outras. Mas ela tá lá comandando a minha coroa, filha. Porque ela tem que comandar, é só a senhora, né? da porra toda. Ela só a senhora que manda em todo mundo. Tanto mais que é a mentora espiritual dela, né? Aí o negócio... Ela não é minha pomba-gira, mas ela é minha mentora. São alguns cargos acima. Mas continuando a história, né? E aí o podcast para o pessoal tá assim. Mas é de o que é? É o respeito do sagrado feminino que a gente está tentando falar para vocês o tempo todo. E isso aqui é uma demonstração que não acontece apenas em esferas onde o poder é grande, onde a fama é grande. Mas acontece com todo mundo. Que tentam fazer isso, que tentam subjugar, inclusive, as suas sacerdotisas. Que foi o meu caso. E não é qualquer um, né? A Sagrada sacerdotisa, né? Eu entraria nesse engodo. Né? Sagrada sacerdotisa, gente. Só isso. A senhora absoluta do templo, né? Só acharam. Esqueceram que as mães ensinam muito bem suas filhas. Quem é ensinada pelas suas mães não se dobra. Não se dobra a ninguém. Muito menos a machinho bosta. Não vou falar mais nada. Desde sempre, há milênios, digamos assim, Lilith me ensinou que o corpo feminino é sagrado e que jamais devemos permitir que alguém o trate como um objeto. E isso me dá há milênios a força para não me calar, para não me dobrar.
Ou seja, aí tu chama a polícia quando ele tentou te impedir de sair, né? Sim. E esse é o exemplo claro que a dona Lilith estava ali presente, né? Porque ela protege e nos guia nos momentos mais complicados da nossa vida. Quando precisamos lutar da nossa liberdade, que é o dia de ir e vir, e a sua história é o testemunho de poder e a ação dela, ou seja, é só a grande sacerdotisa, criatura. Sim, eu chamei a polícia em todo o tempo, não apenas enquanto eu carregava a mudança. Eu sentia a Lilith, sentia a Hecate, sentia a Freya, sentia a Marduk, sentia Oiá, nossa querida Yansan, sentia a Mamãe Farrapo, Quitéria, Dona Sete Caveiras, Mamãe Padilha. Em nenhum momento eu estava só. Estava ali só com todas. Meu pai lascou. E os meus irmãos estavam bonitos, né? Eu estava ali só com todas. Eu conheço. Esse cara eu conheço. Calma aí que o YouTube foi pausar. Ah, tá. Caiu. Gente, é o seguinte. Quando ela vai arrumando aí, a gente trabalha com toda essa esfera feminina. A gente representa elas. Sim. Então, quando alguém tenta brincar com filha dela, ai, pode correr. Pode correr. Sim. Pode correr. Se a gente mesmo não der um pau no cabra, ela dá. E o dela é pior? Uhum. Por que a gente fala que é pior? Porque é o seguinte, não é que ela vai lá, não, ela vai pegar essa pessoa e mostra pra ela, você fez isso, ela perdeu isso, balança. Tá, Sim. ela vai perder isso por causa disso. Não tem conversa. Não tem conversa. Não, igual, o que aconteceu? Toda coisa que você perdeu na parte financeira com esse relacionamento. Foram vários prejuízos. Tanto Então, na vida pessoal, quanto nas finanças do tempo. Do que era pra ter feito já o que ela tá fazendo. Sim, ele ficava tentando me impedir, ficava tentando me atrapalhar, tentando impedir rituais. Aí ela falou assim... Tentando atrapalhar entregas. Sabotando até o seu carro, né? Sim, sabotou meu carro. Quebrou ferramentas minhas. Ai, meu bolso. Ai, meu bolso. E tava culpando você e não tava sabendo que era ele. Tava recebendo já a devolução delas. Né? E ele tava culpando você e os tios. Psicológica. Tu? Ele ficava de pressão psicológica, achando que ia funcionar. Tu? É ruim, hein? Eu tinha uma vontade de voar e torcer o pescocinho dele. Aí chegava uma delas e falava, não, calma. O mundo não funciona mais assim. Se você resolver do seu jeito, o seu réu primário vai pro Beleléu. Por isso que a magia é boa. E elas é excelente. Deixa pra resolver na magia. Deixa pra resolver de outro jeito. A espada não pode ser usada nesse século. Sempre vinha uma e me sussurrava pra mim. Eu sei. Calma, eu vou e ela controlar, eu não vou fazer o que ele quer. Eu ficava aqui, ó, eu ficava aqui. Tinha vez que eu acordava assim. Agora voltou. Voltou? É porque ficou meio preta, agora voltou. Tinha vez que eu acordava assim à noite, eu via neguinho espichado do lado. Dava uma vontade assim, sabe, de pegar uma adaga. Não pode, sabe? tia. Não pode. Aí elas chegavam mais perto. Não, calma. Olha o réu primário.
calma. É que eu falo de cá. Ó, cuidado com o réu primário, não pode. Elas calma. Aí eu... A parte que você não pode fazer, deixa com a gente. Sempre chegar calma. Jesus. Eu sou delicada como um búfalo, então você lembra, né? Aí vinha à vontade, aí aparecia uma sussurrando. Calma. Quieta, periquita, calma. Nossa, eu tava cuspindo fogo pelas ventas. Aí eu tô quieta aqui, falei, esse ficha. Tem uma coisa que me deixa puta, não dar o que eu quero entre quatro paredes e subestima a minha inteligência. São duas coisas que me tiram do sério, até hoje. Aí eu olhava pra ela tava assim, ó, e eu... São duas coisas que me tiram do sério. Quer me deixar raivosa assim, é fazer uma dessas coisas. Subestima minha inteligência ou não dá o que eu quero lá na hora H. Aí eu olhava pra ela e falava assim, nossa, mas a lua de mel durou pouco. Ela tá brava, descendo assim. E eu só de cair, ela brava igual o seu. Tia, que é isso? Aí nos podcasts eu olhava e falava assim, vixe. E ela braba. E eu, tia, o que tá acontecendo? E ela falava nada, né? Quando ela explodiu, ela contou a história e eu... por isso, esse cabelo arrepiado desse jeito. Eu já tava a ponto de me transformar em Super Saiyajin. Tava quase daquele jeito. De tanta raiva. Aí eu de cá calminha, né? Falei assim, na hora que ela resolver pegar essa criatura e tocar o foda-se, esse vai chorar. Ele vai chorar e vai chorar. Deu outro. Eu conheço. Ainda aguentei bastante. 3 meses ainda foi bastante. É porque eu queria todos os miúdos da história. Aí quando descobriu... E eu sabia que se eu já saísse assim, com poucos dias, iam ficar enrolando e não iam terminar de me contar a história. Você aguentou 3 meses ainda, né? Eu ainda fiquei por causa disso. Eu sabia que eles iam enrolar e não iam me contar a história toda. E eu sabia que ainda faltava parte da história. Essa parte da história que faltava. Aí quando ela descobriu tudo, e ela falou assim que ele era do mesmo jeito da outra vida, ela falou assim, rapaz, tchau. Vazei. Na época do Velho Oeste ele era até bonzinho. Mas o recalque, achando que foi trocado, transformou ele nesse cocô, pra não falar outra coisa. Isso que eu tava tentando falar. É porque acontece, a memória passada dele, as sombras dele, ele achava que ele tinha sido trocado, mas na verdade ele nem sabia da história toda. Ele achou que tinha sido trocado pelo gangster ricão, que eu tava de volta às altas rodas da sociedade, burocrata, americana, viajando pra Nova York, mas não, eu tava a 7 palmos embaixo da terra mesmo. Mas o bestão não sabia, né? Ele não foi atrás, né? Até foi, só que Mamis jogou na cara dele que ele era um reles pobretão, que não merecia a herdeira de um nome falido, pra não falar outra coisa. Ele levou pra essa vida de agora. Ela, apesar de falida, ela ainda mantinha o queixo, o nariz em pé, o nome aristocrático vindo da Europa e por aí vai. Meu pai do céu, ou seja, nós mulheres daquela época e até agora. Por isso que ela tentou me vender pro outro. Quem pagava mais, né? Na verdade, era essa a história. Por isso que hoje ele objetificava ela.
É o que nós, mulheres, desde que a gente se entenda por gente até os dias atuais, depois, e ele até né, hoje ele não sabe disso. E do que depender de mim, nenhum dos dois vão saber. Inxalá. Oi? Inxalá, né? Né? Do que depender de mim, nenhum dos dois vai saber. Já pensou se eles lerem o livro que eu tô escrevendo sobre essa história? Do nada se voltam as memórias. Já pensou? Não. Pode não. Pode não. Deus me livre. O que acontece, gente? Eles já tiveram a chance. Só que um não vale nada. O outro não aproveitou. Valia, agora também não tá mais valendo nada. Tá valendo nem R$1 suado. Isso aqui, né? Mas o que a gente tá rodando, contando as histórias dela, os pormenores ainda tá bem miúdo, que é o porque grande. Porque tem tudo a ver com a história. Porque o Didi, ele sim subjugou, ele impediu mulheres de viverem a própria vida, ele usou-as de todas as formas possíveis. E improváveis. Sim, improváveis também. E isso também tem a ver, porque mesmo em uma esfera menor, foi o que o falecido, o último falecido, tentou fazer. Tentou me botar dentro de uma redoma. Mas eu não sou mulher de redoma, eu não sou mulher que aceita redoma. Né, gente? Sim. E aí eu olho, a minha coroa, assim, ela é de diamantes, ela é de brilhantes. Ela não pode ser resumida a uma casa e um fogão. Eu vou falar o resto que passou na cabeça, que senão alguém vai falar assim. Palavras, senão tinha que derrubar nós. É por isso que eu vou falar. Mas conhecendo a pessoa como eu já conheço, ela oraria falar assim: eu sou boa de química, tá? Pra mim, então, um bom entendedor, eu quase a letra. Quando eu era criança, eu quase fiz cabum em um lugar. É por isso que eu tô falando. Eu já conheço a peça, então porque, eu já olho só assim. porque tentaram separar os meus pais. Quando eu falo pra vocês, quando você não conhece. E foi por isso que o treinamento começou rigoroso. Né? A dona Nix é esse anjo de candura, tá? Eu sou esse anjo caído. Tadinha. Voltando para o podcast, porque essa pessoa, ela é um anjo de candura, sabe? De caído lá abaixo, né? Não sei o que, né? Voltando agora ao principal, né? Porque quem quer saber das partes a mais, quem ele era, quem eu era, quem o outro era, o tal gangster, é só correr lá no canal da Nubia, Império da Mente, porque lá tem quase toda a história já. Basicamente. São os vídeos sobre o Velho Oeste. O 3, acho que até o 4 lá eu olho e falo assim, minha nossa senhora. Se você quer entender mais sobre esse assunto e o que rolava antigamente, lá nas eras de 1700 e alguma coisa, porque já tinha trem, então é só correr lá e ver os vídeos sobre o Velho Oeste. Aliás, aí você vai entender, né, que essa pessoinha que vos fala, né, do lado aqui do anjo caído, só tem cara de anjo. Tá. Né? Pois é. E ele tentou me impedir de me mudar. Ficava lá no meu ouvido em cima, perdoa que eu não vou fazer mais, que não sei o quê. Que não vai, não sei o quê, eu vou mudar e bababá. E mais outras conversinhas. Você não vai, que não sei o quê. Fica. Não me deixava andar pela casa, ficava atrapalhando nas portas e tudo mais.
Você tem uma ideia? Ele ficava a isso aqui, ó, a 2 palmos de distância, buzinando na minha orelha. E você só olha nas mãos assim, pensando. Sim, eu doida pra dar um supapo nele. Não e podia, elas, né, não, gente? olha o réu primário. Não, porque ela ia fazer o destrói, gente. Ele ficava tentando, literalmente, abusar do meu emocional, tentando me desestruturar para que eu desistisse da mudança. Buzinando. Ele não parou, então eu chamei a polícia. Eu falei, eu tô de saco cheio, eu quero mudar desse jeito, eu vou levar 2 semanas, 1 mês para mudar? Eu não consigo nem me mexer dentro da casa. Eu tô andando e o traste tá do lado, me perturbando. Eu pedia forças pra mamãe Padilha, pra mamãe Oiá, pra mamãe Lilith, pra não perder as estribeiras e não esganar. Era só o que eu pedia nesse momento. Me dá força pra não esganar. Me dá força pra carregar tudo sem tocar nessa pessoa, porque se eu for fazer o que eu quero, vai ser um vexame. Vai. Não fica pedra sobre pedra. Se eu fizesse o que eu queria, a história de Vlad o Empalador seria coisa de criança. Seria história para criança. Só pra você ter uma ideia. Se eu fizesse o que eu queria fazer com ele ali, Vlad o Empalador seria historinha de criança. De tanto que ele me provocou, de tanto que ele me fez raiva. Eu falo que a minha colaboradora, ela é um anjo. Eu conheço a peça, gente. Ele ficou ali me perturbando enquanto eu não chamei a polícia, ele não saiu de perto. Foi só ligar pra polícia, fia, ele foi parar na calçada do outro lado da rua. Ele sabia o que ele estava fazendo. E era crime. Ele sabia o que ele estava fazendo e que aquilo é crime. Não é só dar um supapo a alguém que vai te levar pra cadeia. Abuso emocional também é crime. É crime. Sim, ele sabia que ele estava cometendo um crime. Tanto que ele correu pro outro lado da rua. Quando os homens chegou, não fiz nada. A porta tá aberta, quer mudar, pode mudar. A história foi outra, né? Precisou das polícias, gente. Sim. Polícia, basicamente. Isso foi no carnaval. Foi por isso também que demos uma pausa no podcast. Na época do carnaval. Porque ela tava arrumando arrumando as pra coisas. Casa. Aí Eu mudei dentro de um carro sedã. Carreguei tudo em um carro sedã. Essa daqui é especialista de mudança, viu? Que eu nunca vi desse jeito. Eu mudei em um carro sedã. Eu falei, eu não quero nem saber, vai riscar o teto do carro, vou meter a geladeira no teto do carro mesmo, não tô nem aí. Depois eu pinto o carro. Não sei como é que é. Vocês acham que a de cá é tudo as mil maravilhas? Gente, os bastidores, se pudesse falar tudo sem filtro, vocês iam ficar duro. Cai duro. Sem filtro a gente só pode falar para quem faz parte das nossas mentorias. Né? Que nós já aprontou. Sim. Lá a gente fala abertamente, sem filtro, sem nada, porque não tem censura de plataforma. Porque se a gente for contar tudo que a gente já aprontou, aí o povo fala assim, a minha tá doida, assim, a gente nem bebe. Não. Não, a gente não pode, porque os nossos Isso era uma coisa fala... também que me incomodava. Eu falava, não bebe, não bebe, não bebe. Porque quando ele não bebia, ele até conseguia se controlar um pouco. Mas quando bebia, pelo amor das deusas, a língua soltava de um jeito. Só faltava me acusar de dar pro Papa, porque do resto ele me acusava. Isso era baixo calão, hein? Ou seja, o masculino dele era ferido, não conseguia fazer o que era necessário. Que muitas mulheres estão passando por isso, que ela está contando. Muitas passam por isso.
Porque o homem ele não sabe satisfazer a esposa, não sabe ser homem da casa de forma correta. Sim. E aí aonde ela olhou e falou assim, eu não vou ficar aqui tentando ensinar um homem de... E ainda sustentando o neguinho, tô fora. Né, gente? Ele não tava dando conta nem do aluguel. Então é por isso que você ficava... fazer tudo na casa e ainda por cima levar nome de tudo que você imagina, sem estar fazendo. Se eu estivesse fazendo, se eu estivesse fazendo, eu dava risada na cara dele e falava, eu fiz mesmo, o que você tem a ver com isso? Você não fez a sua parte. Mas nem fazendo eu tava. Eu tava ali, ó, concentrada no templo, concentrada no podcast, concentrada no que a gente tem que fazer, concentrada no CMT7, num milhão de coisas que eu tenho pra erguer. E ele me acusava de tudo que você imaginar. Nem de casa eu saía. Você levando culpa sem dever. Levando culpa sem dever. E o cara não sabia fazer, o cara fazia nem o básico, que era manter o pataco numa casa. Que é pagar as contas. Então. O que ele mais adorava, o que ele mais adorava me acusar era de estar dando pro tio dele. Eu falava, claro, né? Em que hora? Você não passa o dia todo lá? Quando você não tá lá, você tá aqui. Em que tempo que a gente sai junto? Só se for em outra dimensão. Porque no dia não tem tempo pra isso. Ou você tá lá ou você tá aqui. Ou você tá comigo ou você tá com ele. Isso não faz sentido. Que hora do dia? Isso não cola. Não cola. Do jeito que você tá falando, eu tô saindo com ele e com a esposa dele ao mesmo tempo. Quem me dera se eu tivesse. Pelo menos eu teria gozado, meu bem. Falei na cara dele. Coisa que ele não fazia. Eu falei na cara dele. Se eu tivesse saído com ele ou com os dois, eu teria gozado. Mas não, eu tô aqui olhando pra sua cara. Eu sou desbocada, eu falo. E passando raiva, eu falei. Eu sou desbocada, eu falo. Eu não aguento calada. Tenta abusar da minha boa vontade pra ver. Eu não aguento calada. Eu vou e devolvo na mesma moeda. E o que a gente tá falando aqui a respeito disso? Por quê? Aí ela, ó, pra você ter ideia, ela não tinha o quê? O sustento, dinheiro para manter as contas básicas. Ele não tinha. Não tinha o suporte emocional que a mulher precisa. Não tinha a outra parte sexual. Tudo que ele fazia era me acusar, só isso, nada mais. Aí, como é que você vai ficar num relacionamento desse? Não. Qualquer mulher sadia fala assim, tchau. 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 Exatamente. Tchau. Isso é a Lilith primordial. Aquela que é acusada e ela não abaixa a cabeça. Ela vai e devolve na mesma moeda. Ela responde como deve. E é isso que ela não vai ensina. se rebaixar, ela não vai se deixar ser dominada. Então, o que a gente está tentando falar para vocês com a história da Nix? Sim. Se o homem não sustenta financeiramente, não dá suporte emocional, não sabe sustentar. Não, eu falo sustentar assim. A mulher, ela tem o dinheiro dela para ela, né? Isso é o que piora. Mas eu tô falando em outro estilo. Vamos lá. Ele bancar as contas da casa. O seu dinheiro é seu. Era isso que estava fazendo. No mínimo, aí, o que acontecia? No mínimo dividir. Mas não, a gente estava fazendo tudo. Aí o que acontece? Ainda. E ele ainda sabotava o que eu ganhava ainda. Hã? A gente pagava tudo e ele ainda sabotava o que eu ganhava ainda. Então, imagina. Então, assim, a gente tá falando isso porque acontece. O sagrado feminino e masculino é isso. Um homem de verdade, o dinheiro dele é pagar as contas da casa. A da mulher é da mulher. Deve ser uma dança. Deve ser uma sintonia. Não
Tem áudio. Áudio. Hello? Voltei? Voltou. Voltei. Então, deve ser uma dança, e não um ficar dependendo do outro, não um ficar em cárcere do outro. Se eu deixasse aquilo naquele ritmo, em 6 meses eu tava em cárcere privado. Se eu fosse uma Eva da vida. Se eu fosse uma Eva da vida, em 6 meses eu tava em cárcere privado. Tava quase, né? Porque a gente tava tentando fazer o podcast, um horário não podia. Sim. No outro horário não podia. Aí tava aquela confusão doida. A gente tava numa situação assim, mas peraí, ele sabe que você vive disso. Trabalhando na parte do marketing digital. Então. Ainda tava fazendo tudo isso. E o cara ainda tava boicotando geral. Então. Reclamava dos meus clientes, porque eram homens. Olha isso. Porque, além do tempo, eu tenho uma agência de marketing. A gente faz thumbnail, a gente faz roteiro, a gente faz copywriting, a gente ajuda em lançamento, a gente cuida de anúncio, a gente faz várias coisas. E neguinho tentando boicotar. Ai, mas ainda tava sustentando ele. Não sei o quê. Ai, mas não sei o quê. Ele. E como assim? Como fica te ligando uma hora dessa? Oi, Sivaldo. Boa tarde. Eu ia falar bom dia, mas boa tarde. Seja bem-vindo. Eu não podia dar oi pra um homem que entrava na live. Que se ele tivesse lá, eu ficava meio de cara feia. Olha só. Mas não nasci pra isso. Tô fora. Não é que a gente tá falando aqui. As partes dessa vida dela louca, de quase prisão, quase uma prisão. Muitas pessoas são assim, gente. Aí as pessoas acham isso normal. Seja bem-vinda, saudades. Sucesso, gente. Boa tarde, moçada. Boa tarde, querida. Pode ser, o povo some, né? Pode ser. Mas nós somos mais. Não, a gente tava sumida porque essa senhorita de cá, ela tava dodói. Eu também fiquei meio dodói. Porque algumas coisas aconteceram de cá, né? Tava até falando pra ela hoje. A gente deu uma parada pra mim terminar o caminhão. Pra tentar, não o caminhão todo, né? Mas pelo menos a parte do motor. Que eu tô arrumando a parte da injeção. Mas aí caímos dodói. Fiquei dodói 2 semanas. E aí entravou tudo. Aí veio a história do Didi. Aí eu fui caçar, eu vi que eu não tinha. Ó, o áudio. É o áudio. Agora Voltei. Aí eu vi que eu não tinha gravado o vídeo do recado de Mamis Lilith. Aí eu precisei gravar o vídeo. Aí eu falei também, só de sacanagem é por isso, então que tava esse ano todo enrolado. Aí eu fui e gravei 2 vídeos. Um sobre o recado, um falando quais são os domínios dela. E estamos aqui no terceiro, que é o podcast. Ou seja, falando nós sobre estamos... isso. Sobre o recado, sobre Didi e sobre o que acontece. Porque e vocês a também, gente... Sivaldo, Deina? Eu tô vendo ela também, a Maria, de vez em quando ela tá fazendo umas lives por aqui. Eu vi uma live dela uma vez. Eu fiquei assistindo. Muito fofo. A gente tá sumida porque a gente tá com um monte de coisa acumulada, né? Ela ficou doente. Eu ainda estou em tratamento ainda. É porque quase fui parar no hospital. Vocês têm ideia como é que o negócio foi criticar? Neguinho acha que ataca nós e fica por isso mesmo, mas não vai não. Não, e o meu aqui tava um conglomerado, igual aí, né? Né? Aí eu falei assim, não vai não. Aí acontece. Desculpa. Aí a gente tá aqui falando, né? A gente tá melhor, graças a Deus. Os dias, né? Se não fosse essa turminha grande aqui. Obrigada. Aí a gente sumiu. Aí eu espero que vocês também estejam bem, porque de cá tá indo bem, graças a Deus. Vai sim, já estão em cobrança. Todos eles.
Tantos que atacaram aqui, quantos que atacaram lá na nuvem. Já acendemos o caldeirão algumas vezes. Né? Né, gente? É que a gente tá falando aqui, os domínios de Dona Lilith versus o Didi, a gente tá falando que as mulheres, devido a esses atos monstruosos, tiveram esse problema todo. Então, agora pensa, se a gente tá falando da nossa história da Nyx, agora pensa quantos que estão aí em cárcere. Né? Porque eu tive coragem, vontade e forças de me erguer contra. Mas e as que não conseguem, porque são educadas para não se erguerem? Elas não conseguem nem encontrar a própria força, porque elas não sabem que ela existe. É isso que a gente tá falando aqui. Por isso que é tão importante. Ela tá sem áudio de novo. Sem áudio. Voltei. Voltou agora. Voltou agora. E aí é que tá, elas não sabem nem que essa força existe. E aguentam 5, 10, 15, 20, 30 anos. 50 anos. Muitas vão de raça pra cima prematuramente, porque elas nem sabem que essa força existe. E é por isso que a gente tá aqui. E é por isso que a gente é tão atacada. Porque a gente tá aqui pra mostrar a força que toda mulher tem. Inclusive, a Nyx é a história. Eu tô com uma história em off, em que a pessoa agora está livre e o povo tá de faniquito. Pois é. Não aguentam perder o alimento. Basicamente, foi parar no hospital. Foi parar no hospital, gente. Mas porque eu consegui tirar essa pessoa do mesmo modo que aconteceu com a Nyx do outro lado, em outro estado, aqui também aconteceu com uma pessoa que eu conheço. Nós tiramos ela. Aí a pessoa virou só 2 palitos em pé. Ué. Aí o que acontece? Aí de cá eu saber de toda a história, né? E pra você ver como é que é a força de uma pombagira. Vou dar outro exemplo de cá. Essa história é parecida. Ela ficou em cárcere mental durante anos. No caso dessa moça foi pela própria mãe. E outras coisas que eu não posso falar aqui, né? Que é feio demais. Até pra mim. Porque pra mim é feio o que foi feito pela própria família. E eu conheço há anos. Conheço há muito tempo. E o que aconteceu com essa moça? Ela ficou presa em cárcere mental e magístico também. Ninguém sabia disso. E eu fui cavucar. Rapaz, eu achei foi uma cratera de cada coisa pior do que a outra. Eu falei, minha Nossa Senhora, que tanto de trem feio é esse? A Nyx fica no chinelo. Não, fica no chinelo. Eu não, né? Quem me ataca. Não, mas assim, o que aconteceu com a Nyx agora, ela conseguiu reverter porque ela já tem todo o conhecimento. Mas eu tenho conhecimento, eu tenho experiência. Eu sou sacerdotisa, eu sou cria de Lilith há pelo menos 8.000 anos, fia. Então, essa criança é um anjo. Pelo menos 8.000 anos. Sou cria de Lilith há pelo menos 8.000 anos. A outra ela não sabe dessa força. Então, aí eu fui resgatar. Isso não apenas como sabendo que da nossa ligação. 8.000 anos de sacerdotisa, tá? E agora imagina antes. São pelo menos 8.000 anos de sacerdotisa. Foi a parte que ela me mostrou até o momento. Era do bronze. Era do bronze, eu já batucava pra ela, filha.
É por isso que é perseguido e os babados não ficam assim, ó. Bobotizado. Eu tenho essa expertise, eu sinto as coisas chegando antes por causa disso. Mas no caso dela, ela não sabia nem o que estava acontecendo com ela. Ela foi criada na total ignorância. Ela não sabia nem que sofria de tal forma. E é isso que a gente está falando. E isso, eu descobri tudo isso. Aí eu peguei, falei assim, vou tirar você. E foi um voodoo. O voodoo de cá foi tão feio. Eu falava assim, tia, que... Ué, pra você ter ideia que o negócio foi tão estranho. Um dia ela ficou doente e eu fui lá. Eu saí daqui, atravessei a Goiânia inteira e fui lá. Cheguei lá, da hora que eu cheguei até a hora de ir embora, ataque psíquico o tempo todo. O filho dela tava de cama. Filho dela. Então. Aí, né, a dona moça de saia, né, dona Rubra, né, vai ensinar ela a fazer isso e isso. E eu, tá, menina. Né, começou a devolver esse povo. E foi devolvendo. O negócio ficou tão tenso que a pessoa vai parar no hospital agora. Pois é. Porque ela atacava a própria filha e com isso ela se nutria energeticamente, fazia com que a pessoa ficava amuada no quarto. Claro, ela tava vampirizando a coitada da garota. Então, o que aconteceu? O que não aconteceu com a Nix, porque ela já é esperta, a outra tava fazendo a mesma coisa. Sim. Então, o porquê que a gente está sendo sempre atacado aqui dentro da plataforma? É porque o nosso conteúdo é de conhecimento e esclarecimento às moças que tá passando por isso e que não sabe se defender. E essa pessoa, graças à mentora dela, que é uma senhora muito bonita, né? Aliás, dama da noite, né? Tá tirando ela. Tirou ela quando eu tava longe, ela basicamente tirou ela do submundo mental. Sai daí! Tirou ela do poço de novo. Então, as nossas guardiãs, conhecidas como Pombagira no Brasil, elas têm uma força descomunal. Quando ela vê a sua filha, igual é esse caso que eu tô dando como exemplo para vocês, e saiu do poço, minha filha, você não segura mais não. Não segura. Ninguém então segura uma mulher que conhece o seu poder. Dona Sete sempre fala. E é por isso que a gente tá aqui falando pra vocês. E aí as pessoas se levantam de todas as formas possíveis. Só que a gente tá aqui falando pra vocês em todo momento em que a sua liberdade é sua. A pessoa que o respeita, ok. Agora o que não respeita, tchau. Porque acontece? Eu acabei de receber um PV aqui no TikTok. Sua sinceridade incomoda, por isso. Exatamente. Exatamente. A gente está falando de uma coisa que nós, mulheres, deveria ser natural. Mas é algo sujo. Demonizado. Sujo. É algo demonizado. Porque não deve ser lembrado. Claro. E é isso que nós estamos aqui brincando, né? A gente brinca de vez em quando, né? Mas é uma coisa séria. Que graças a essa postura da Nix, que ela conseguiu se safar. Claro. Acharam que ia aprender logo uma sacerdotisa, não? Acharam que ia aprender logo uma sacerdotisa no engodo desse. Quanta inocência. Não, eu vou falar uma coisa. E quantas mulheres que quase esteve num cárcere privado? Ela se safou. É só falar os objetivos, Sivaldo. Mas acende o caldeirão com prazer. O caldeirão...
O último que eu acendi aqui, o negócio tá feio. Tá feio até agora. Tá. E eu nem precisei acender. Vou dar um resumo rápido aqui. Porque a gente tá quase encerrando também, né? Que agora ela tem que levar o fiote pra escola, né? Mas o que acontece? Não sei nem metade do que era pra fazer hoje. Não falou nada. O que acontece? O nosso motivo aqui na plataforma é falar pra vocês, mulheres, que tem a alma também feminina, né, gente? Sim. É os homens também. Que homens quando você sabe da sua força dentro de si. Sim, só que as pessoas acham que é só as pessoas que assumiram a homossexualidade, mas o homem também tem. Não. É porque as pessoas não sabem. Somos o espelho da criação, e assim como a criação é masculino e feminino juntos, antes da dualidade, nós também somos. Porque o conceito dualidade, ele vem só para simplificar a nossa ideia. Exatamente. Então, quando a gente fala para vocês que os homens também tem os dois, tanto é que para você manifestar precisa dos dois. Exato. É isso que as pessoas não sabem. Aí fica nesse encarceramento mental ideológico. É necessário. É aonde o dinheiro desce. Desce que sai do seu bolso. É onde você tá ligado à subsistência. Peraí, você tá sem áudio, eu acho. Tiki, devolve meu áudio. Alô? Devolve meu áudio, Tiki. Apertei? Não voltou. Não? Voltou. Agora sim. Voltou agora. O Sivaldo falando que lá tá tudo fechado. Pois é. Aqui também tentaram fechar. Eu tô aqui só igual ontem. Pra você ver como é que é o negócio. Vou falar. É mais o mesmo sentido, mas é a versão masculina. Eu tava conversando com a pessoa ontem e ele tava simplesmente assim, ó, quase dormindo em cima do telefone. E eu senti de cá. Falei assim, gente, que é isso? Eu tava falando pra Nix aqui ontem. Falei assim, eu já sei o que eu vou fazer. Aí eu não precisei nem entender, não, meu filho. Eu só rebati. Você acha que uma sacerdotisa precisa de caldeirão? Não. Quando ela sabe os elementos, modo. Nix, quer que você já pronta mesmo? Não precisa de caldeirão às vezes. Não, tem coisa que a gente faz em projeção, tem coisa que a gente faz só falando, só o poder das palavras. Tem coisa que a gente faz. Tem coisa que a gente faz sem elemento, só com a intenção. Eu tô lembrando da projeção. Do momento. Eu tô lembrando da projeção. Bafocado. Eu não posso contar. Bom, tem que esperar quando a acabar. gente pode fazer, Sivaldo, vai depender do objetivo. Porque a gente adora usar magia planetária. Então, para dar uma fortalecida. Então a gente sempre vai. Tem que saber o que é, né? Sim, a gente sempre vai fazer o máximo para usar a magia planetária para dar uma bom. Ó, o áudio. Aí o Tiki derrubou o áudio de novo. Aí. Isso. Agora, de novo. De novo. Agora voltou. Apesar de não ser necessário, a gente gosta de dar aquela pitada. Mas dependendo da pitada, dá um caos. Por isso mesmo que a gente gosta daquela pitada. Então aí vai depender do intento. Aí vai depender do intento da magia que você tá precisando e até querendo. Porque a gente vai ter que analisar o todo. Aí os guias vão falar pra gente. Se for preciso, a gente faz um jogo.
Se tiver comunicação direta com algum guia, alguma entidade, eles falam também que vai ser preciso. Porque a gente tem que saber, porque não dá pra acionar o caldeirão de qualquer forma, porque tem que saber o que tá rolando por fora, né? Sim, temos que saber os pormenores, o que tá rolando lá atrás, nos outros mundos. E essa moça já se tornou quase especialista, que ela vive pra lá, né, brincando, né? Sou de lá, especialista. Né? Sim, ela tem tá muita lá. coisa. Fazer magia não é só acender o caldeirão igual o povo faz parecer. Tem todo Um estudo. Tem todo um estudo, uma fundamentação por trás para fazer o negócio realmente funcionar. Porque às vezes, por exemplo, às vezes a pessoa não sabe, e você vai e devolve. Mas aí o que acontece? Aí igual nesse caso, tá tudo estranho. A gente não sabe, né? Aí tem que saber qual é o sistema mágico, tem tudo isso. Sim, para usar o mesmo sistema mágico. Né? Exatamente. É isso. Aí que acontece? Tudo isso a gente aprende, a gente executa de acordo com cada caso. Então, gente. Sim, cada caso é um caso, cada fonte é uma fonte. Fazer o quê, né? Mas, né? É a vida, né? Mas aí voltando aí você pra manda dona... os detalhes. Aí você volta. Você volta, não. Você manda os detalhes pra gente e você volta. Que aí a gente vai conversando e a gente vai vendo o que vai ser preciso. Aí a gente te passa as listas, te passa quando fazer, quando vai ser melhor. Aí vocês veem se vocês vão querer fazer, se vocês vão querer que a gente faz. Porque nós é assim, né? Nós não força ninguém a nada, não. A gente passa a receita, porque a gente gosta que as pessoas também tenham autonomia. Porque aí caso a gente precisa, já sabe. Sim, se precisar de uma forcinha a mais, nós faz também, sem problemas. Falando em forcinha, tem gente quase parando na delegacia, viu? No Chilindró. Da sua vizinha aí, tá? Né? Quase. Tá com 2 processos. Ui, você não me atualizou disso aí. Não. Gratidão, Sivaldo.